Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é de língua portuguesa, lá na página 24 e 25 do nosso livro. Nós vamos estar falando sobre campanha de conscientização e gráfico. Então, o que são campanhas de conscientização? Diversas empresas, entidades, quando acham que é necessário, elas produzem folders, panfletos, propagandas de TV e rádio, conscientizando as pessoas sobre determinado assunto. Nessa nossa unidade, nós vamos estar falando sobre o consumo da água, né, do consumo consciente da água. Então, vocês notem que a primeira atividade ela traz para nós um panfleto relacionado quanto se gasta de água por dia em determinados locais do mundo. O consumo humano para nossas atividades diárias, eles dizem que o ideal seria de 50 litros por dia, para que a gente pudesse continuar tendo a água potável por muito mais tempo. Mas infelizmente não é isso que acontece. Então vocês vão observar que cada homenzinho desse aqui, ele mostra para nós a quantidade de água consumida em alguns países do mundo. Notem que essa linha vermelha seria o ideal, que é o que é recomendado de 50 litros por dia. Então observem que a maioria dos que estão representados aqui consomem muito mais do que isso. E infelizmente, países lá da África, eles não têm nem o consumo mínimo dos 50 litros, porque são regiões onde existe já a falta desse recurso natural, que é a água. Então, vocês vão observar esse panfleto, notem que aqui embaixo eles trazem para nós o que a gente deveria gastar em cada atividade para chegar ao final do dia com esses 50 litros que são recomendados. Quanto de litro para cada atividade nós deveríamos gastar? Mas infelizmente, como o próprio panfleto está nos dizendo, o consumo ainda é muito mais do que os 50 litros. Observando essas imagens aqui, vocês vão responder a letra A e B. A letra A pergunta quem consome mais água potável por dia e quem consome menos. Então, dos que estão representados aqui, quem consome mais são os canadenses e quem consome menos, os africanos dessa região aqui da África. A letra B, qual é a média de consumo da água potável de um brasileiro? Então tá aqui o brasileiro, ó, 187 litros por dia. Então é uma quantidade bem maior do que a recomendada também. A número 2, nessa página 24 ainda, ela traz para nós um gráfico referente à quantidade de água doce e água salgada disponível no mundo. Então observem que a parte azul, referente a 97,5%, é de água salgada, que é a água que não é boa para o nosso consumo, né, para nossas atividades diárias. E somente 2,5% é de água doce. Então, por isso a importância, né, dessa conscientização do consumo adequado de água, da quantidade adequada de água para nossas atividades. Então, representando, observando esse gráfico aqui, vocês vão responder letra A e B. O que existe em maior quantidade no planeta? Água doce ou água salgada? Então, só de olhar a gente já vê que é água salgada. E qual que é a água própria para o consumo? A água doce, que infelizmente é a que existe em menor quantidade. Na página 25, nós vamos para a atividade número 3. Nós temos outro panfleto, também referente à conscientização sobre o consumo da água. Então, está dizendo aqui, ó, a quantidade de água no mundo é praticamente a mesma há 3 bilhões de anos. Mas isso não significa que a água potável seja eterna. O que eles estão querendo dizer com essa água potável não seja eterna? Por que a água pode não ser eterna? Porque ela pode ser contaminada de acordo com as atitudes que nós temos em relação ao descarte do nosso lixo, em relação às indústrias que jogam os seus dejetos nas águas dos rios, né, contaminando essa água e algumas de maneira irreversível, ou seja, aquela água não tem mais como ser limpa. Então, o que ele está querendo dizer com esse trecho aqui? Mas isso não significa que a água potável seja eterna. Ele está querendo dizer isso, que essa água pode ser contaminada e não ser mais própria para o nosso consumo. Por isso a importância da nossa conscientização quanto a esse consumo de água. Em função de diversos fatores, muitas localidades sofrem com a falta de água. Por isso o governo e outras instituições têm realizado campanhas educativas para a população, para que a população faça o uso racional da água. Então, o que é o uso racional? É o uso com consciência, é não desperdiçar
né? Quando você vai tomar um banho, por exemplo, não ficar lá embaixo cantando no chuveiro, com o chuveiro caindo aquela água que é a água potável, né? Também na hora de escovar um dente, escovar com os dentes com a torneira fechada e outras coisas bem simples que nós podemos fazer na nossa casa e assim ter esse consumo racional, né? O uso racional dessa água. Nós já temos casos de várias cidades no nosso país que já sentem muito essa falta de água. No nosso município também acontece de várias vezes algumas regiões da cidade ficarem sem a água porque tem chovido pouco e os reservatórios não estão dando conta, não é mesmo? Mas para que isso mude, toda a população tem que ter mudanças no seu comportamento, não é mesmo? Então, nós vamos agora para a atividade 4, que vai ser a nossa última atividade do dia. A atividade 4, ela tem a letra A até a letra D, mas nós vamos fazer só a letra A e a letra B, tá? A letra C e a letra D vai ficar para a nossa próxima aula. Então, o que a gente tem aqui? Outro panfleto de uma campanha sobre esse uso racional da água. Então, tá dizendo lá, adote um copo para escovar os dentes, em vez de utilizar a torneira. E aqui, olha, a gente tem o símbolo da empresa que fez essa campanha, que é a Sabesp. A Sabesp é a Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto do Estado de São Paulo. É como o nosso aqui no Paraná, que é a Sanepar. Lá em São Paulo, ela tem um outro nome, que é Sabesp. Por que você está falando isso, professora? Porque essa perguntinha aqui vai pedir para vocês pesquisarem o significado dessa sigla Sabesp, tá? Então, vocês já vão saber quem é a Sabesp, porque a professora já falou aqui para vocês. Então, quem que realizou a campanha? Tá aqui, ó, a Sabesp. E o que significa, então, Sabesp? É a Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto do Estado de São Paulo, tá certo? Então, a nossa atividade vai até essa letra B, tá ok? Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando a professora, que eu vou estar aqui à disposição. Uma boa atividade para vocês e até amanhã.